Matéria de eclesiologia, agora uma forma ideal de governo eclesiástico. Acabamos de falar um pouquinho sobre as ordenanças. Na aula da semana passada a gente falou mais sobre o batismo, hoje eu falei um pouquinho mais sobre a ceia, né? Então, uma forma ideal de governo eclesiástico. Uma forma ideal de governo eclesiástico obedecerá aos princípios bíblicos de ordem e de sacerdócio de todos os crentes. Dois conceitos são básicos ao sistema congregacional: autonomia e democracia. Autonomia aqui quer dizer autogestão, não recorrendo a nenhum subsídio para eclesiástico, nem reportando-se a qualquer órgão governamental exterior à igreja local. Os membros da congregação se reúnem periodicamente e, sob regime de um estatuto social, deliberam decisões a serem tomadas na e pela igreja. Então, aqui o passo a passo. Então, a forma ideal de governo eclesiástico obedece aos seguintes princípios: de ordem e de sacerdócio de todos os crentes. Vamos governar a igreja? Vamos. Então, o Evangelho, de acordo com a reforma protestante, o Evangelho vai fazer o seguinte: ele vai ensinar o sacerdócio universal de todos os crentes. Você é o seu próprio sacerdote. Você é o responsável pela manutenção da sua salvação com as orações ao Senhor. Você vai confessar os seus pecados ao Senhor. Você vai receber a disciplina do Senhor e vai manter-se em disciplina. Então é o sacerdócio universal. Todo crente tem autoridade para poder perdoar pecados, bem, expulsar demônios, curar enfermos, pregar a palavra, batizar. Todo crente salvo tem autoridade para isso aí. Esse é o princípio da reforma protestante, Martinho Lutero e os reformadores. Para evitar o quê? Para evitar o clericalismo. Então, o que é o clericalismo? É quando você monta uma ordem sacerdotal superior à membresia. Então, só os sacerdotes pregam, só os sacerdotes batizam, só os sacerdotes perdoam pecados, só os sacerdotes curam os enfermos. Isso aí chama-se clericalismo. Então Lutero, ele pegou e ensinou: não, todo crente é sacerdote, todo crente, como dizem as escrituras, livro do Apocalipse: para Deus o Pai fez reis e sacerdotes. Quem? Todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Se você foi lavado no sangue do Cordeiro, seu nome está no livro da vida, você está com veste branca. Se está com veste branca, você é um sacerdote, está autorizado pelo Evangelho. Aí você pergunta: mas por que as igrejas organizam um ministério sacerdotal? Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque nem todo mundo está o tempo todo trabalhando na igreja. Então essa é a primeira razão. Segundo, é para que haja um domínio, tá bem? Hierárquico sobre as pessoas mesmo. Então, primeiro, é porque não dá para todo mundo ser sacerdote o tempo todo. A igreja precisa de alguém que vai mantê-la organizada. Então é muito comum que o ministério se organize com pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, se organize dessa maneira para poder fazer a ordem de serviço da igreja. É muito comum. Qual que é o erro? O erro é pensar que esses irmãos e irmãs, eles estão um degrau de importância acima do crente comum. Esse é o erro. É imaginar então que eles são papas, tá bom? Papais, que eles são clérigos e os outros são leigos. Vai criar uma cortina de vidro ou uma cortina invisível, separando crente de primeira grandeza e crente de segunda grandeza. Isso é um problema sério. Dificilmente uma igreja consegue deixar todo mundo inconsciente de que o ministério só tem um degrau acima por causa de manter a ordem da igreja, mas que a oração não é mais especial que o do outro, que o jejum não é mais poderoso, que a unção não é mais forte. É difícil. E quando você começa a ensinar isso para a igreja, que todos são sacerdotes, todos oram, todos cantam, todos profetizam, aí acontece a banalização do ministério. O pessoal quer nivelar por baixo, aí começa a desprezar o chamado pastoral, a vocação presbiterial,
começa a querer nivelar todo mundo por baixo. Por isso que a igreja tem que ser orientada com maturidade. Irmãos, aqui todo mundo é sacerdote. Só que existem pessoas que são responsáveis por organizar a igreja, manter o ministério funcionando. Não é mais santo, não é mais ungido, não é mais poderoso, mas que a responsabilidade pesa. Porque se entregar na mão do povão, o povão quase não vem. O povão bagunça, o povão desorganiza, baderniza mesmo, barbariza a igreja. Por isso que os administradores da igreja acabam tendo que assumir esse ar mais sacramental, mais, mais importante, mais acima do nível. É por essa razão. Mas se todo mundo fosse maduro, numa igreja madura, não tem essa necessidade. Tanto é que tem uns pastores aí que eles foram chamados pelos seus membros para dizer que eles devem usar uma roupa diferenciada da membresia. Aí os pastores falaram: qual é a roupa diferenciada da membresia? Batina de reverendo, sabe? É isso aí. Aí ele falou: não, só aceito se for com argola, auréola, brilhante, entendeu? E com asa, senão não aceito. Ele já satirizou, né? Porque ele queria dizer o seguinte: não, a gente não vai se diferenciar pela vestimenta que a gente vai ter em relação aos membros, mas nós vamos nos diferenciar sim pela dedicação, pelo serviço, pelo amor, pelo zelo, pela paciência. E não é que a gente quer se diferenciar para ser melhor do que eles, mas para ser exemplo. Aí o irmão falou: já entendi. Então tá bom, mas se vier de novo, não esquece da asa. Eu quero asa de querubim, tá bom? Porque tem o pessoal que está espalhafatoso, né? Você vê que o altar deles é bem altão, o altar, bem altão. A linguagem do Antigo Testamento, né? Mais forte. A roupa pano de saco, né? Uns pano de saco, mas nem é pano de saco, né? Pode ter certeza que não é pano de saco, é só representa, né? Tem os paletós ungidos, tem um pessoal louco e o povo gosta, né? Desse negócio. O povo gosta. Você vem com uma camiseta igual a todo mundo, camisa e calça jeans igual a todo mundo, e tênis igual a todo mundo, você não está ungido, você não tem unção, você não tem poder, você está igual nós, você está igual nós. O povo gosta disso, né? Então vamos dar teatro para o povo, que o povo quer. Mas precisa disso? Não precisa disso. Não significa que você não possa vir com a sua roupa que você foi lá no shopping ou na loja, comprou um terno diferenciado, uma gravata que você gosta, um sapato social que você gosta. Não é isso. Você pode se vestir bem, mas que não seja a essência, né? A essência de um ministério poderoso. Não, nada disso. Então tem que ter aí esse princípio do sacerdócio universal de todos os crentes, tá bem? E manter aqui os dois conceitos básicos do sistema congregacional. Aqui congregacional no caso, bem? Vamos adaptar. O que é? Autonomia e democracia. O que é um sistema congregacional? Porque existem igrejas que são episcopais, aí a gente vai respeitar. O que é uma igreja episcopal? É aquela onde o pastor ele tem a palavra suprema, a palavra dele é maior do que a dos outros. O sistema episcopal, ele é um bispo, bem? Então ninguém levanta um pé na igreja sem o pastor autorizar. Ninguém bate um prego na parede se o pastor não autorizar. Ninguém troca uma lâmpada se o pastor não autorizar. Ninguém vai na esquina comprar ali um desinfetante para poder limpar o banheiro sem a ciência do pastor. Sistema episcopal e também é chamado de monarquista, tá? Sistema episcopal monarquista. É igual ao rei. O pastor é o rei da igreja. Então tá bom. Existe essa forma de governo na igreja? Existe. A Bíblia autoriza o sistema episcopal. Autoriza o pastor tomar conta do rebanho inteiro e supervisionar todas as coisas. Agora também existe o congregacional. No congregacional, a igreja inteira, também a igreja inteira, vai tomar as decisões junto com o ministério. O ministério não vai tomar decisões sozinho. O ministério vai ter um corpo
Esse corpo aí é um corpo administrativo, mas também vai ter um conselho. Tem conselho fiscal, conselho administrativo, conselho missionário, conselho de música, conselho de ensino, tem vários conselhos. Então é uma igreja congregacional que funciona assim. Todos os membros são sacerdotes, todos os membros pregam, todos os membros cantam, todos os membros oram, da mesma maneira como todos os membros dizimam também. Entenderam? Congregacional. Se dizima, se prega, se ora, participa-se dos conselhos. E esses conselhos é para que o pastor fale: ó, a gente tem a seguinte pauta: 1, 2, 3, 4, 5. 5 itens aqui, porque quem monta a pauta é o presidente da igreja. Ele que monta a pauta para a reunião. O presidente da igreja, ele convoca a igreja, convoca as reuniões, organiza, sabe? Orienta. O presidente da igreja, ele monta a pauta, coloca a pauta em discussão. E quem discute numa igreja congregacional? Todo mundo. Todo mundo pode falar o que quiser e não será perseguido depois. Não pode ser perseguido depois. Se isso funciona na prática é outra história, mas deveria ser assim, tá? Deveria ser assim. Vou ouvir os irmãos, não significa que a gente vai acatar, porque numa igreja congregacional pode ser por sufrágio universal. O que é sufrágio universal? Coloca em votação. Vamos mudar aqui as cores da parede da igreja. Numa igreja episcopal, quem manda? Pastor. Vai ser roxo. Não, mas não vai ser roxo. Por que vai ser roxo? Porque vai ser roxo, Deus me revelou, vai ser roxo. Então, não tem como dizer que não, vai ser roxo. Igreja episcopal, igreja congregacional. Irmãos, vamos pintar de roxo? Vamos pôr em votação. Aí vai para o sufrágio universal. Não, roxo não, porque roxo é o cara que já está morrendo, entendeu? Já está se despedindo. Igreja roxa lembra a igreja do diabo. A igreja já começa a discutir. Tem uma discussão feia. Não, mas tem que ser meio. Então vamos quebrar o roxo com o amarelo. Aí começa aquela discussão. Igreja congregacional, ela tem autonomia, tá vendo aqui, ó? E tem democracia. Por que autonomia? Ela tem autonomia, que significa autogestão. Igrejas congregacionais não respondem para uma sede, tá bom? Igreja congregacional, ela manda nela mesma. Ela faz o estatuto e reforma o estatuto. Ela levanta o ministério e sustenta o ministério. É autogestora. O que entra, fica. Aí a igreja vai decidir: vamos colocar um monitor ali, vamos colocar uma lâmpada aqui. É autogestora. Ninguém subsidia uma igreja. Não vem de lugar nenhum, não vem de sede, não vem de governo, não vem de ONG, não vem de ninguém. É dos membros. É autogestora. Ela tem autonomia. E tendo autonomia, ela também respeita a democracia. Democracia aqui, tá bom? Vai significar que nós vamos ouvir o povo. Bem, ó. Democracia aqui toma o lugar do sacerdócio universal, dando a entender o dever, mais que o direito, que cada crente tem ante o serviço do Senhor, inclusive quanto às ordens ministeriais. Uma igreja congregacional, ela vai dizer o seguinte: irmão, você tem que fazer. Por quê? Porque você é um sacerdote. Deus responsabilizou você diretamente. Numa igreja episcopal, aí o que vai acontecer? O ministério faz. Numa igreja episcopal tem o diaconato, tem o presbitério, tem o evangelicanato, tem o pastorado. Então, esses aí são os responsáveis pelo serviço. Numa igreja congregacional, não, todo mundo tem que colocar a mão na massa. Todo mundo coloca a mão na massa para levantar o prédio, para limpar a igreja, para trocar as lâmpadas, para fazer a festa da pizza. Entendeu? Igreja congregacional é assim. Geralmente eles levantam o pastor para ter um mandato de 4 anos, que acaba se tornando quase que vitalício. Dificilmente se troca um pastor de uma igreja congregacional, a não ser que ele dê problemas para a igreja. Mas se ele começar a dar problemas, a igreja vai lá e troca ele. Troca ele. Porque ele é um empregado da igreja, ou ele é um funcionário da igreja. Como funcionário da igreja, a igreja recolhe o imposto dele, paga o imposto de renda dele, paga o INSS dele, paga as despesas como funcionário durante o período do mandato. Mas tudo tem que passar pela Assembleia, tá bom? Passa pela Assembleia. Nós estamos aqui colocando o pastor João, vai ser o pastor da igreja, vai cumprir aqui um mandato de 4 anos, tem direito disso. Vai ter que convocar a igreja, ele é o pastor da igreja, mas
Se a igreja se desgostar dele, demite. Então ele é um funcionário, com isso ele vai ter que ver os interesses da igreja. Tem um monte de pastor que fica desempregado, tá? Perde o cargo. Isso aconteceu com Jonas Edwards. Jonas Edwards, ele foi um gigantesco pregador da palavra de Deus, gigantesco. Só que com ele era a Bíblia pura. Aí ele pegou e começou a disciplinar a igreja, disciplinar a igreja, para a igreja entrar pelo caminho da pregação dele. Pegaram a cabeça dele, pediram a cabeça dele, foi demitido, com pregação e tudo. Porque as pregações dele eram assim, estrondosas, né? Mas muito eloquente. Mas a igreja caçou a cabeça dele, né? Teve um outro pastor que eu li um livro também chamado Richard Exley, que a igreja foi lá e caçou a cabeça dele também. Começou a mexer demais com as pessoas aí da igreja, aí ninguém suporta. Por um lado, a gente gostaria, né, que todas as igrejas fossem congregacionais, mas para isso aí todos os membros têm que ter maturidade, o ministério tem que ter maturidade também para a igreja andar bem, todo mundo. Mas o que acontece geralmente é que algumas famílias ganham hegemonia dentro da igreja e comandam tudo. Aí é onde está o ponto fraco. Por causa disso, igreja se torna o sistema episcopal. No sistema episcopal, o pastor manda e ele vai equilibrando as balanças. Vai para o ministério quem ele quer, vai para as lideranças quem ele quer, é disciplinado quem ele quer. Agora o pastor tem que ser, como que eu vou dizer? Tem que ser blindado, né, para não ser corrompido. Tem que ser um homem idôneo. Para não ser corrompido. Porque geralmente nas igrejas episcopais tem venda de cargos. Como que se faz a venda de cargos? Carro, dá um carro para o pastor, um terno, sabe? Dá um dízimo no bolso do pastor. Ó, pastor, isso aqui é o dízimo da igreja, isso aqui é uma oferta do senhor. E com isso aí vai tendo compra de cargos, simonia. Não tem como você negar um cargo para uma pessoa que está bancando a igreja, levando a igreja nas costas, que troca o carro do pastor. Ó, que beleza, hein? Eu tenho uma casa na praia, tenho uma casa de campo, estou a chave aqui, o senhor pode ficar lá o tempo que o senhor quiser. Aí você fala, mas tem isso? Um monte. Ah, mas eu não conheço, é que os seus pastores são pastores aqui da região, da igreja de 60 membros, 70 membros. Nós estamos falando de igrejas vultuosas, 2.000, 3.000 membros, com fazendeiros, gente rica, sabe, que conhece o banqueiro, não o bancário, né, o banqueiro. Então tem gente rica, aí compra o pastor. Eu conheci pastor que ele não carregava a mala dele, não. Ele descia na porta do carro assim, já ia alguém lá pegar a mala dele e ele ia direto para o gabinete. Outro problema que vai acontecer com essas igrejas aí, desses pastores. Carreguei muita mala de pastor. Pastor só andando de boa na igreja. É benção, né? A escada do povo tem que subir e vai para uma mala dele. Quem não quer, né? Pegar uma carteirinha e tudo, e até com a carteirinha dele. Outro problema que acontece com as igrejas episcopais é o tempo das festas, né? É um tempo das festas, tem a festa do pastor, aí recolhe-se ofertas vultuosas para o pastor, porque ele é o pastor da igreja, e ele leva lá 30, 40, 50, 60 mil, 70 mil só no aniversário dele, que é muito dinheiro, hein? Num culto. Aí nesse culto aí ele é bastante reverenciado. Mas ele é o pastor, ele leva o ministério nas costas. Então, mas ele não é o único pastor que leva o ministério nas costas. Tem um monte de irmãozinho, nem deveria chamar de irmãozinho, mas leva o ministério nas costas também. Aí chega o dia dos congressos, o pastor e os convidados dele são colocados numa sala à parte. Ali tem do bom e do melhor, banquetes, né? Com carne boa, refrigerante bom, suco bom, todo mundo servindo. E os irmãos vão para cantinho. Quer dizer que as igrejas episcopais, elas favorecem muito a corrupção do ministério. Todo mundo quer ser pastor para poder ser melhor tratado. A vaga de principal é dele, né? A vaga de garagem é dele, tem manobrista para ele, tudo isso aí. Aí o pessoal fala, mas não tem que ser assim? No sistema episcopal é assim. Ele pode, né? No sistema congregacional é a igreja que decide se vai ser assim. Vamos fazer aqui o chá para todo mundo.
Todo mundo bebe chá, todo mundo come bolacha, todo mundo come pão, entendeu? Tem para todo mundo? Tem. Então vamos fazer. Não tem para todo mundo, não para ninguém. Não tem para ninguém, né? Os convidados do pastor, lá na casa dele. Leva lá na casa dele, lá na garagem dele. Pode levar. É a igreja que decide. Congregacional ou episcopal. Olha que legal, né? Qual que é o melhor? Os dois têm problema, tá? Os dois têm problema. Vou fazer uma pausa e a gente já volta aqui para os nossos comentários.